Mas antes, vou te dar algumas instruções para aproveitar ao máximo o conteúdo que está por vir. Primeiramente, procure estar em um ambiente silencioso e favorável à concentração. Não se preocupe em anotar, printar a tela ou gravar partes do conteúdo. As gravações estarão disponibilizadas na página do nosso Brasil Customer Hub, na aba Webinars Gravados. Caso tenha alguma dúvida, por favor envie-a através do botão Q&A, disponível na barra de opções do Zoom. Assim, evitamos que sua pergunta se perca em meio ao chat e não tenhamos a chance de te responder. Mas e se a sessão acabar e sua pergunta não for respondida? Não tem problema. Envie um e-mail para treinamento-rso@elsevier.com e nossos consultores e analistas responderão o mais brevemente possível. Também nos disponibilizamos para responder a quaisquer dúvidas que surjam. Sugestões e feedbacks também são sempre bem-vindos. Se quiser saber mais sobre as ferramentas Elsevier, ter acesso a tutoriais sobre as mesmas e acompanhar nossa agenda, nos siga nas redes sociais. Nelas, você poderá interagir conosco, nos marcar nas suas publicações e compartilhar suas conquistas científicas. Queremos estar cada vez mais próximos de você. E agora, sua sessão já vai começar. Olá, bom dia a todos. Vocês conseguem me escutar? Pode colocar aqui na caixinha de QIA. Sim? Ok. Tem uma pessoa que colocou que está sem áudio, então talvez, Eduardo, o problema seja diretamente no seu acesso, tá? A grande maioria está escutando perfeito. Bom, acho que vocês já acompanharam o vídeo de abertura, onde a gente coloquei alguns recados, mas eu vou retomar todos eles rapidamente aqui. Queria novamente dar um bom dia a todos vocês, agradecer a participação. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro webinar do Brasil Customer Hub. Estamos lançando hoje para os clientes do Brasil. Meu nome é Lilian Paiva, eu sou a consultora de clientes para soluções multidisciplinares da Elsevier, como, por exemplo, ScienceDirect, Scopus e o Mendeley. Falando um pouquinho do Hub Brasil Customer, é um hub que a gente está lançando agora, a gente foi recém-criado. Nesse hub, a gente vai concentrar a divulgação dos nossos webinars, como esse de hoje. O link para a gravação do webinar vai ficar disponível nesse hub também. Ali vocês encontram recursos e suporte das nossas soluções e também informações e alguns dados da nossa equipe de consultores. Estamos muito felizes com a grande adesão que tivemos logo nesse primeiro webinar e esperamos poder contar com vocês para os próximos também. Tá? No dia de hoje, teremos o workshop Publicando Artigos Científicos, a Visão do Editor, em parceria com a revista científica The Lancet Regional Health Americas. Ele será conduzido pela editora sênior Elisa Pucco, da revista científica The Lancet Regional Health Americas. A revista promove o avanço das práticas clínicas, políticas de saúde nas Américas, com o objetivo de atuar na melhoria da saúde da população regional e global. Falando um pouquinho da Elisa, antes de atuar como editora, ela trabalhou no Instituto Biomédico, na Universidade Federal Fluminense, como pesquisadora de pós-doutorado, com pesquisas relacionadas à paleoparasitologia e DNA antigo. Em 2019, ela concluiu seu doutorado na mesma instituição, com enfoque em diferentes metodologias para diagnóstico de parasitos antigos. Cursou mestrado em parasitologia em 2012, na Universidade de Lincoln, Nebraska, nos Estados Unidos, e em 2009 se formou em Ciências Biológicas pela Universidade Santa Úrsula. Espero que eu tenha falado tudo corretamente. E, Elisa, fica à vontade. Olá, bom dia. Obrigada, Lilian. Falou tudo certinho.
Obrigada. E é um prazer estar aqui para apresentar um pouco sobre a nossa revista, falar um pouco sobre como publicar o artigo. Então, eu vou colocar aqui minha apresentação. Só me avisa se está... Agora sim, está no modo de Agora sim, apresentação. né? Tá. Tá, perfeito. Então, eu vou começar. Bom, então, como eu falei, né, nós vamos apresentar um pouco sobre a visão do editor em relação à publicação dos artigos, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a apresentação da nossa revista, do Grupo Lancet, e também como escrever, enviar um artigo, e, por último, a saga de um artigo da submissão à publicação. O que acontece no... behind the doors, né? Então, isso é sempre um ponto de interrogação para muitas pessoas, e eu acredito que pode ser interessante abordar esse tópico, né? Bom, qual é a missão da nossa revista, né? Da Lancet Regional Health Americas? Nós somos uma revista que é relativamente nova, começamos em 2021, e é uma revista com enfoque regional, com toda a América. Ela promove, então, a saúde pública com igualdade para todos, com qualidade, e dá voz aos pesquisadores da região das Américas também, com o objetivo de avançar as práticas clínicas, as políticas de saúde, trazendo sempre como uma plataforma de pesquisa de alta qualidade sobre esses assuntos. Então, nós queremos trazer esse enfoque regional muito forte. Esse ano, nós finalmente conseguimos o nosso fator de impacto, e isso é bem interessante para a gente também. E nós publicamos diversos tipos de artigos, como artigos de pesquisa, revisões, health policies, que são artigos como se fosse de revisão, né? Mais focados em política de saúde, trazidos por pesquisadores que são especialistas nessa área. Viewpoints, que são também o ponto de vista de determinado pesquisador sobre algum assunto relevante a respeito da saúde da população ou de alguma outra questão. E comentários, que são mais curtinhos, né? E correspondência quando alguma crítica, algum ponto de vista relacionado a um artigo que nós temos publicado. Esse é o nosso time. A Thaisa Vila, que é aqui daqui do Rio de Janeiro, ela é editora-chefe. Ela trabalha junto com o Duke Lee, que está em Londres, na Inglaterra, que é o Senior Executive Editor da The Lancet. E como editores sêniores, tem o Aurison, que trabalha em San Diego, nos Estados Unidos, e é peruano também, então tem essa visão tanto da América Latina quanto da América do Norte. E eu, que também trabalho como editora sênior aqui no Rio de Janeiro. Bom, a revista Lancet é uma revista que está completando 200 anos. Nós estamos com diversas ações para promover e comemorar esse grande marco, né? Porque não é qualquer revista que completa 200 anos. E se vocês forem checar no site, tem diversos spotlights sobre assuntos diversos referentes à saúde e medicina. Tem podcasts chamados Lancet Voice, e que abordam assuntos atuais, e diversas outras ações para promover os 200 anos. E a partir dos anos 2000, a Lancet começou a se expandir para outras revistas que são da família Lancet, né? Mas com enfoque em diferentes áreas de pesquisa.
Então, começou com a Lancet Oncology, expandiu para a Lancet Public Health, Digital Health, Global Health. São muitas, eu não vou falar de todas, né? Claro. Mas, em 2020, eles sentiram a necessidade de trazer um enfoque regional, abordando as regiões da OMS. Então, começou com a Western Pacific, em 2020, a Regional Health Europe, seguida pela Américas, e depois a Regional Health Southeast Asia. Então, essas revistas têm esse enfoque regional bem forte. Os modelos de publicação do Grupo Lancet podem ser tanto o modelo tradicional, que não tem a taxa de publicação, mas existe a taxa de acesso a artigos, né? Que é paga ou por instituições, bibliotecas, ou pelo próprio indivíduo que esteja interessado naquele artigo em si, né? Existe também o acesso aberto, né, que é o chamado Open Access, em que os autores que são financiados por uma instituição ou por uma agência financiadora, paga a taxa de publicação APC, né? E com isso o artigo ele fica disponível online para todo mundo que quiser ler. Existem os artigos que são exclusivos Open Access, que são chamados de Gold, ou as revistas que são híbridas, e isso vai de revista a revista no Grupo Lancet. No caso da Regional Health Americas, é uma revista que é exclusivamente Open Access. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre como escrever e enviar um artigo através da visão do editor. Isso é algo que, durante a nossa carreira, né, de cientista, pesquisador, é sempre uma questão, né? Na hora que nós temos os resultados, pensamos, nós estamos prontos para submeter um artigo, então está tudo certo. Mas aí chega a hora, nossa, qual revista? Então, sempre tem essa dúvida, né? Então, isso é um ponto que vou abordar. Como preparar o artigo? Pode ser um pouco óbvio para aqueles que estão já avançados na carreira, mas isso, a escrita é algo que é muito importante, né? Porque todas as pessoas vão ler. Então, existem pontos que são muito chave para ter uma organização e uma estrutura de um artigo que seja bem padronizada e possível de ser replicada, que é o que nós queremos, né? Nós queremos a validação daquela pesquisa. A definição de autoria também é algo que é sempre bastante discutido, né? E nós iremos abordar aqui também. E, por último, a carta de apresentação, que é a carta ao editor. Bom, a revista é um passo que pode ser... A escolha da revista pode ser feita antes de escrever o artigo ou depois, né? Isso depende muito da pessoa, do pesquisador, se vai ser um preprint ou não, então aquele artigo já está estruturado, então só precisa colocar na formatação da revista, então é mais uma escolha, né? Então, no caso eu vou falar primeiro sobre a escolha da revista, mas, como eu falei, é uma escolha pessoal. Quando nós escolhemos a revista, é importante primeiro saber se vocês conhecem a revista, né? Se já ouviu falar, se o grupo já leu os artigos que foram publicados. A reputação e o histórico de publicação também é algo muito importante. Se essa revista é predatória ou não. Então, a questão de revistas predatórias é algo que tem que ser levado muito em consideração, porque, normalmente, o que acontece é que você recebe aquele e-mail falando, quero publicar o seu artigo, li sua tese, quero publicar o seu artigo por uma taxa X e vai ser publicado em uma semana. Em uma revisão por pares, eu acredito que não existe uma revisão e publicação de fato que leve uma semana.
Então, a gente já percebe que não é uma revista muito séria. Então, a reputação é algo que é muito importante. Outra coisa, se as pessoas para as quais você gostaria de comunicar o seu trabalho, se elas leem essa revista, se elas conhecem, se o escopo está alinhado. Então, no caso da Regional Health Americas, é um escopo muito amplo, vai desde saúde pública até doenças infecciosas, saúde mental. Então, o escopo pode ser muito generalizado ou pode ser muito especialista. Se publica estudos similares ao seu, então é importante pegar, entrar no site, dar uma olhada, ver os volumes anteriores, ler o editorial, talvez, ver a missão daquela revista, enfim, dar uma pesquisada, de fato, para ver se está de acordo, né? E uma coisa que, sinceramente, eu antes de atuar como editora, eu não sabia da possibilidade, que é enviar uma pré-submissão ao editor. Isso é algo que é muito bem aceito na pesquisa, e nós, como editores, nós sempre estamos muito abertos à pré-submissão. Então, você pode enviar para a gente, nós lemos o trabalho e vemos se está de acordo com o escopo ou não, damos algumas alternativas, algumas sugestões para talvez alinhar mais o estudo com a revista, enfim. Isso é uma opção que é muito interessante e que pode ser um divisor de águas para uma publicação bem-sucedida. Uma ferramenta que eu acho super legal, que eu usava quando eu estava na pós-graduação, é o Elsevier Journal Finding Tool, que basicamente encontra qual revista está mais alinhada com a sua pesquisa. Então, você coloca o título, o resumo, as palavras-chave que estão mais de acordo com o seu trabalho, e aí ele encontra qual revistas são mais compatíveis com o seu trabalho. Isso é algo que é uma ferramenta bem legal, que pode auxiliar e muito no encontro de uma revista compatível. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a preparação do artigo, né? Então, você escolheu a revista, já sabe direitinho como é que vai ser. Então, você vai preparar o seu artigo. Então, checar as informações aos autores é muito importante. Por quê? Tem todas as informações bem detalhadas, tudo que precisa ter no seu artigo para deixá-lo tanto na formatação, quanto com todas as informações que são necessárias para determinado tipo de estudo. Então, por exemplo, se for um ensaio clínico, tem muitas questões que são específicas. Por exemplo, colocar o protocolo, o número do registro no Clinical Trials, colocar qual tipo de ensaio que foi, se for randomizado ou não. Enfim, são diversas questões que são muito importantes e que estão na informação dos autores. Então, ler direitinho, ver a formatação vai auxiliar e muito no processo de peer review e na tomada de decisão também no final, porque fica tudo mais rápido, se está tudo no padrão correto, né? A introdução é sempre importante trazer referências atualizadas e relevantes. E, por fim, revisar quantas vezes for necessário. Nós sabemos que quanto mais a gente escreve e lê mais uma vez, e lê 10, 15, 20 vezes, nós ficamos bem cansados com isso. Acredito que muitas pessoas passam por isso. Então, leva para o seu colega, para outra pessoa que esteja um pouco fora, e para dar uma olhada, ver se está tudo certinho, para te auxiliar, porque isso pode ajudar muito para ver se tem alguma coisa errada e tal na escrita. O título também é muito importante, porque a primeira coisa que nós lemos é o título, depois o resumo, né? E o resumo, muitas vezes, na hora da submissão, ele é deixado para trás, para o fim. Então,
Mas é a primeira coisa, após o título, que nós lemos, né? A gente vê o título, interessante esse artigo, vamos ver o resumo. E se o resumo não estiver bem estruturado, não sintetizar muito bem, diminui muito mais o apelo àquele trabalho, né? Então, é interessante ter um resumo bem legal. E, se necessário, procurar um revisor para o inglês também. Bom, outra coisa que é interessante na hora de redigir o artigo é utilizar as diretrizes de boas práticas de pesquisa, e nós recomendamos o Equator Network, que reporta, que dá guias para você reportar diferentes tipos de estudo. Então, por exemplo, se for um ensaio clínico, nós temos o Consort. Se for um estudo observacional, existe o Strobe. Se for uma revisão sistemática, existe o Prisma. Então, aqui nós temos um exemplo do Consort, que é para os ensaios clínicos, que traz informações que são importantes para serem incluídas quando reportar um ensaio clínico. Então, existe esse checklist, e você vai colocando o número da página onde tem esse tipo de informação. Então, por exemplo, na seção do título e do resumo, deve-se identificar no título que é um ensaio clínico. Então, você coloca o número da página, normalmente a página 1. No resumo, deve ser um estudo, um resumo estruturado, com o tipo de ensaio, os métodos, resultados e conclusões. Aí você coloca o número da página. E por aí vai, na introdução, nos métodos, etc. E no caso da nossa revista, do Grupo Lancet, nós pedimos esse checklist que ele deve ser enviado na hora da submissão do seu artigo, porque facilita muito na hora de nós avaliarmos se está tudo reportado ou não. Então, os revisores, eles utilizam esse checklist também para ver se tem alguma coisa que está faltando, para auxiliar na hora da revisão também. E são muitos detalhes, né? Bom, agora eu vou dar uma pausa para perguntas. Eu vou te ajudar aqui. Tem 2 perguntas por enquanto. Uma pergunta, não tem um nome aqui, anônimo. Bom dia, gostaria de saber qual o valor da taxa de APC da revista. Bom, no caso nós temos 2 valores. Um valor para a América do Norte, né, Estados Unidos e Canadá, que é o valor de $4.000, e para o resto das Américas é $2.000. Tem esse desconto. A outra pergunta é de Cleando Marcos de Souza. Questão: participei de pesquisas entre o período de 2018 e 2020, no qual escrevi a dissertação no mestrado e sinto que poderia tirar dali 3 artigos. Porém, com a pandemia, eu acabei me afastando da área acadêmica, mas gostaria de publicar. As referências para esse trabalho, que tem referências da época de 2019 e 2020, precisam ter as referências de outros artigos atualizadas? Com certeza. Quanto mais atualizado, melhor. Nós sempre pedimos para atualizar tanto as referências relacionadas à introdução quanto à discussão, porque nesse período de 2019 a 2023, muitas coisas mudaram referentes à literatura, então é importante. Tá. Você me fala, tá, Elisa, quanto tempo mais, que tem várias Tudo perguntas bem. chegando. Pessoal, vocês podem mandar as perguntas, a gente também vai ter alguns minutinhos mais para o final, tá? Sim. Então, vou fazer, acho que, mais 2 aqui e depois Ok, você continua, de repente a gente deixa para o final. tá ótimo. A Glaís está perguntando: boa tarde, como eu descubro qual é a categoria do meu artigo? Categoria referente ao Qualis Capes, o tipo, o assunto. Acho que Tá. Glaís, se você puder
explicar melhor o que você está dizendo como categoria, a gente volta para a sua pergunta aqui, tá? Sim. O Sérgio está perguntando se a apresentação vai ser disponibilizada. Vou aproveitar para dar essa mensagem para todo mundo que tive outras perguntas assim. A gente vai ter a gravação dessa sessão disponível no Hub, depois eu mandei o link para alguns e vou mandar para depois no final, vou mostrar para vocês também, tá? Mais uma pergunta, então, que são duas, na verdade, que duas pessoas fizeram, como que eu devo fazer a pré-submissão ao editor? Bom, no site da revista tem sempre uma página sobre a revista. Então, vou dar um exemplo da nossa. Se você entrar na página de About, que é o sobre, você vai ver quem é o do grupo e tal, e tem o e-mail do editor. Lá, você pode enviar o e-mail para o editor diretamente e pergunta, olha, tenho esse artigo, determinado assunto, o que você acha? Você pode enviar o resumo, você pode enviar o artigo inteiro, e pode demorar um pouquinho para o editor responder, porque as demandas são muito grandes, eu confesso, mas nós sempre estamos abertos a receber pré-submissões, porque são muito interessantes. E algumas vezes nós damos sugestões e tal, então, mais ou menos assim. Tá. Só, desculpa te interromper, mas assim, esse tipo de informação, tanto no site da revista, como também no próprio Science Direct e no Scopus, você encontra nas páginas das revistas, quando você estiver ou checando a página da revista no Scopus, ou até checando algum artigo da revista, você consegue essa informação também dos editores. Sim. Se você quiser seguir, depois a gente volta para as perguntas. Tá, vou seguir então, porque senão vai ficar apertado o tempo. Tá bom. Bom, então eu vou falar um pouco sobre a estrutura geral do manuscrito. Quem já tem bastante experiência, né, na escrita vai achar que isso é muito óbvio, né? Mas isso depende também da revista, mas basicamente é título, resumo, palavra-chave, introdução, métodos, resultados, discussão, figuras e tabelas para ilustrar os resultados, e, por fim, o agradecimento, referência e dados suplementares, caso seja necessário. Acho que... agora foi. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a introdução. A introdução nada mais é do que tudo que foi publicado referente à literatura daquele assunto que você está abordando, do problema, né? Sempre dando ênfase a esse problema. E uma coisa que nós percebemos é que muitas vezes as introduções são reutilizadas, e isso não é uma boa ideia. É sempre importante trazer uma introdução única, com um enfoque único para cada artigo, identificando sempre as soluções e as limitações relacionadas àquele problema e o objetivo do estudo. Então, isso é sempre muito importante. Nos métodos, também é importante descrever como o problema foi estudado, né? Incluindo informações de equipamento, de material, o que foi feito, e toda a informação para que aquele trabalho seja replicado e validado. Na ciência, o que nós queremos é que aquela metodologia possa ser validada, possa ser replicada para outras pessoas e outros centros de pesquisa, e por último, ser trazida para o mundo, né? Ser aplicada de fato. Então, é muito importante ter uma informação muito bem detalhada e explicada. Caso seja necessário, a aprovação do Comitê de Ética para determinados tipos de estudo. Os resultados. Muitas vezes os resultados eles podem parecer um pouco cansativos na hora da leitura. Então, uma coisa que pode contornar um pouco isso é o cabeçalho para diferenciá-los, né? Isso pode auxiliar bastante na hora da leitura. Com uma descrição sempre compreensível,
dando ênfase sempre àqueles que são principais inesperados. Porque caso você coloque os resultados que são principais no meio daqueles resultados todos, muitas vezes pode passar batido e nós não percebemos, de fato, a novidade e a relevância, de fato, daquele resultado. Então, uma forma de combater isso, né, é dar muita ênfase, colocar na primeira linha dos resultados o que for de mais importante na sua pesquisa. Porque aí a pessoa que vai ler o seu trabalho, os editores, os revisores, na correria, podem não perceber. Incluindo sempre as análises estatísticas, né, para basear o seu estudo, e as figuras e tabelas como ilustração. Na discussão, é a hora de interpretar, contextualizar os seus resultados e correspondendo e complementando. Então, tudo que tem de literatura que possa ou contestar ou auxiliar na interpretação dos seus resultados, você deve colocar ali. Então, por isso que é importante trazer uma literatura sempre muito atualizada, né? E outra coisa que é importante, que muitas vezes nós pesquisadores podemos ficar meio talvez um pouco com medo de colocar, são as limitações. As limitações são muito importantes, porque nós podemos, a partir da limitação, ver até onde aquele estudo vai, até onde aquela interpretação vai, né? Então, vou dar aqui um exemplo hipotético de um estudo observacional de pacientes em um hospital de São Paulo com Covid. Então, esse estudo, sei lá, encontrou que os pacientes com Covid internados tiveram um agravo X. Só que, e a limitação desse estudo é, de fato, ser em um hospital só e ser um estudo observacional. E tudo bem, não tem problema nenhum. Porque, a partir daí, nós podemos saber que as interpretações relacionadas àquele trabalho são focadas em um hospital só, em um estudo observacional, não podendo ser, então, extrapolados para outros tantos hospitais ao redor do mundo. Isso deve ser interpretado com muita cautela. Então, trazer a limitação é muito importante. E isso pode auxiliar outros estudos que têm uma análise mais ampla a ver, olha, aquele estudo que teve a limitação X encontrou tal coisa, mas nós que extrapolamos para hospitais na América inteira, encontramos outra coisa. Então, essa é a hora de discutir o trabalho. Então, isso é muito importante. E, por último, sugerir direções futuras. Uma coisa que é importante é não incluir, claro, declarações não compatíveis com os resultados, então não tentar trazer coisas mais que não foram encontradas no seu trabalho, né? E especulações sobre possíveis interpretações que não têm um embasamento. Bom, por último, a definição de autoria, né? A definição de autoria é algo que pode ser uma questão, mas que e existem diversas definições e diretrizes. Nós, da Regional Health Americas, nós seguimos o ICMJE, que é o Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas, que define que todos os autores devem, contribuir substancialmente, tanto na concepção, ou no desenho experimental, ou na coleta, análise ou interpretação de dados, mas também na escrita e na revisão crítica, também na aprovação da versão final submetida, e também acordar a responsabilidade por todos os aspectos daquele trabalho. Então, isso é muito importante na autoria de um trabalho científico. Nós temos o primeiro autor,
que é a pessoa que conduz, supervisiona a análise dos dados, apresentando, interpretando os resultados, e que normalmente organiza e submete o manuscrito. O autor correspondente pode ser qualquer pessoa, qualquer um dos autores, que é responsável por toda a comunicação com o editor e também com os leitores. Então, no momento da revisão, de todo o momento da submissão, é o ponto de contato com o editor, o autor correspondente. E após a publicação, é aquela pessoa que vai ter o e-mail no PDF e que vai ser o ponto de contato com os leitores. Então, para tanto elogio quanto crítica, contestação também. Então, algumas vezes você pode receber uma carta correspondência falando sobre o seu artigo, que pode tanto ser uma crítica quanto um elogio, enfim, depende muito. E podem pedir também o acesso aos dados brutos por e-mail. Os coautores são aquelas pessoas que contribuem na análise dos dados e na interpretação dos resultados, revisando cada versão do artigo, e que devem ter capacidade de apresentar os resultados, defendendo as implicações e discutir todas as limitações referentes a esse trabalho. Então, deve-se ter uma participação geral daquele artigo. Bom, um ponto que nós das Américas, que não temos inglês como língua mãe, né, é a questão do inglês, né? Na Lancet Regional Health Americas, as publicações são só em inglês. Então, nós algumas vezes recomendamos esse webshop do Elsevier, que se chama English Language Editing, que pode te auxiliar a ter um artigo com um inglês um pouco mais refinado, caso seja necessário. E uma coisa que também é interessante nas nossas publicações é que existe um resumo traduzido, mas que vai para a parte do material suplementar. Bom, então nós partimos para a parte da escrita, escrevemos o artigo, ele está pronto, a revista foi escolhida, está tudo pronto para submissão. Aí chega na parte da carta ao editor. E por que eu gosto de falar sobre a carta ao editor? Porque é a hora que o autor ele tem a possibilidade de se apresentar ao editor, dizer quem é, dizer se o estudo está alinhado ao escopo da revista, se é do interesse aos leitores, enfim, vender o seu produto, vender o seu estudo. Por que ele é relevante para essa revista? Por que ele deve ser publicado, né? Quais são os resultados mais relevantes? Se alinha a missão da revista, enfim. Trazendo, no fim, uma declaração em nome dos autores. Normalmente, o que a gente faz? A gente recebe a notificação do artigo, lemos o título, lemos eu gosto de ler o resumo e depois eu leio a carta ao editor, e isso vai de acordo com cada editor, né? Então, nós percebemos, às vezes, que a pessoa não dá devida atenção à carta ao editor. Às vezes até reutiliza uma carta ao editor de outra revista, a gente percebe, putz, essa carta é de uma revista diferente, não é para a nossa. Mas isso é uma coisa que é interessante dar a devida atenção. Agora eu vou falar um pouco sobre a parte da saga de um artigo, a visão geral. Bom, os autores, então, eles mandam para os editores a submissão do artigo, né? Que existem algumas opções. Deixa eu botar tudo aqui, que é mais fácil. Bom, primeiro, existe a possibilidade de rejeitar, que eu vou falar um pouco sobre o appeal e a transferência, e depois mandar para um revisor, que, por sua vez, manda de volta para os editores, e os editores têm 3 opções, né?
ou rejeitar, ou revisar, e aí mandar de novo para os revisores, e aí fazer de novo toda essa etapa, ou então, por fim, aceitar o artigo. E uma das coisas que acontece com alguma frequência é o que a gente chama de desk rejection. O que é o desk rejection? É quando o artigo vai direto para o editor e aí imediatamente ele é rejeitado. E a pessoa fica na dúvida, o que aconteceu, né? Então, o que acontece? Nós, o grupo dos editores, nós lemos aquele artigo e avaliamos o escopo do trabalho, a inovação, se existe alguma contribuição para aquela área, se é com interesse geral, se tem um foco tão grande numa área especializada, talvez não seja do interesse da revista, se existe uma falha conceitual, metodológica, se está de acordo com os critérios científicos da área, se está bem escrito, os resultados bem apresentados, que a gente possa compreender de fato, se segue os princípios éticos de pesquisa e, por último, se existe algum tipo de plágio. Então, todos esses fatores são levados em consideração na hora que nós avaliamos um trabalho. E isso pode, algum desses fatores pode levar ao desk rejection. Então, por exemplo, o escopo é algo que é básico, né? Se não é do escopo da revista, então ele vai ser rejeitado. O que a gente pode fazer é transferir para uma revista cujo escopo seja mais alinhado àquele assunto, caso o artigo tenha só esse problema. Então, isso acontece com alguma frequência. Ele foi rejeitado pelo Regional Health Americas, mas nós acabamos oferecendo, então, a Dialogues in Health, da Elsevier, que é uma revista que tem um foco X, um escopo X, e que pode ser mais receptiva a esse assunto. Então, isso pode acontecer. Se falta alguma inovação conceitual, se o desenho experimental foi inadequado, então isso é algo que pode acontecer também. No caso de um ensaio clínico, uma coisa que é muito importante é a ausência do registro. Então, se não tiver um registro, a gente não pode considerar esse artigo, esse ensaio, né? Isso é uma coisa muito grave. Ou se teve um registro tardio. No caso da Regional Health Americas, nós temos uma representatividade regional muito forte. Então, o que isso significa? Que nós queremos que autores daquele local publiquem estudos sobre aquele país. Então, se tiver só autores, não sei, da Europa, com análise de dados do Brasil, nós não queremos, nós queremos a representatividade regional, no caso. E, por último, o plágio. Como é que funciona? No Editorial Manager, que é o software que nós utilizamos, ele utiliza um software que checa o plágio, que se chama Crosscheck, e ele dá a porcentagem e basicamente, vocês estão vendo aqui essa figura aqui, diz aonde está a cópia e a compatibilidade com tal trabalho. Então, você sabe da onde o trabalho, da onde foi copiado e tudo mais. Então, isso é algo que é muito sério e que nós avaliamos caso a caso. No caso da revisão por pares, bom, o trabalho não foi rejeitado, não foi desk rejection, então nós levamos para a revisão por pares. Então, nós normalmente convidamos 2 especialistas e um estatístico. No caso da nossa revista, são revisores da região das Américas, porque nós queremos sempre ter a representatividade regional, inclusive 2 revisores, então isso é muito importante para a gente. No grupo Lancet, na Elsevier, também ter a questão de gênero representada com 50-50. E tem a questão do conflito de interesse na hora de convidar os revisores, né? Então, como é que isso funciona?
nós checamos se existe uma coautoria em outros trabalhos de pelo menos 5 anos e se são da mesma instituição. Se eles checam esses 2 itens, então existe conflito de interesse, nós não iremos convidá-los. E os convidados, eles decidem se querem revisar, baseado também no título e no resumo. Então, o resumo, mais uma vez, é extremamente importante na hora da submissão. Não deixe por último, para em cima da hora. Pode deixar por último, mas não em cima da hora. E o que qualifica um revisor, né? O que seria um revisor bem qualificado, que às vezes as pessoas ficam na dúvida. Se tem um histórico de publicações que são recentes na área, se foram relevantes para esse estudo que foi submetido, se foram citados na discussão, se utilizou a mesma base de dados ou corte, se utilizou a mesma metodologia. Então, são várias questões que nós avaliamos caso a caso. Bom, depois que nós recebemos os comentários dos revisores, o que acontece, né? Nós revisamos os comentários, avaliamos e vimos se o parecer foi construtivo, se foi favorável, tanto pelos especialistas quanto do estatístico. Caso seja favorável, nós ou mandamos para mais uma revisão, que isso pode acontecer, são aspectos bem pequenos, mas precisa de mais uma etapa de revisão. Tudo bem, a gente manda para mais uma etapa. Ou então aquele artigo está pronto para ser aceito, existem só algumas pequenas questões de edição que o editor avalia. Caso o parecer não seja favorável, então ele será rejeitado. E o que acontece na hora da rejeição, né? Bom, na carta de rejeição, no nosso modelo, a gente coloca todos os comentários dos revisores. Então, você tem acesso àqueles comentários de por que seu paper foi rejeitado, o que aconteceu, né? Então, se essas questões você leu e foram válidas, é melhor submeter para outra revista. E eu sei que como pesquisadora, é uma dureza você receber uma carta de rejeição. É muito difícil mesmo. Mas dê um tempo, refresca a cabeça, espere uma semana e lê os comentários, sabe? Porque são aquele profissional, aquele pesquisador especialista naquela área, ele demandou um tempo para avaliar o seu artigo e ver todos os aspectos referentes a cada tópico para poder ver o que poderia melhorar o seu artigo. Então, essas críticas, elas são construtivas e podem auxiliar muito na melhora da escrita do seu artigo e talvez até mudar a metodologia que foi utilizada, e com isso você consegue mandar para outra revista e que seja aceito no final. Isso pode acontecer. Então, sempre olhar com carinho aquelas críticas, porque elas foram construtivas de alguma forma. Existe a opção também de contestar a decisão. Isso é algo que já aconteceu, posso dizer, algumas vezes, e existem casos de sucesso. Comigo aconteceu algumas vezes dos autores contestarem a decisão, aí o corpo editorial se reúne e avalia as questões que os autores colocaram, de acordo com as questões que os revisores colocaram, e aí nós pensamos, pode ser que seja uma boa ideia, então, dar uma reavaliada nesse artigo. E pode dar certo, e esse artigo, no final, ser publicado. Isso acontece. Mas, somente peça recurso quando você tem certeza de que o caso é válido. Dando enfoque nas questões científicas na hora da redação,
sendo bem conciso e direto na parte da comunicação. E isso você pode fazer no e-mail direto para o editor. E nós estamos sempre dispostos a ajudar e podemos esperar, mas eu peço para esperar pelo menos 48 horas para uma resposta, porque, como eu já disse antes, a demanda é sempre muito grande, são muitos artigos. Então, nós precisamos sempre discutir entre o nosso grupo para saber se essas questões apontadas são válidas, né? Então, esperar um pouquinho é necessário. Bom, essa aqui é a nossa página do Twitter, eu peço todos a vocês a nos seguir lá, né? Bom, agora não é mais Twitter, agora é X, desculpa. X. Mas nós sempre publicamos, tweetamos sobre diferentes artigos que nós publicamos, webinars, também podcasts, enfim. Esse é o nosso site, nós somos indexados nessas plataformas, e eu gostaria só de agradecer a presença de vocês, e caso vocês tenham perguntas, estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Liz. Tem várias perguntas, na verdade. A gente tem alguns minutinhos, então eu vou ter... Algumas eu já fui respondendo, as pessoas queriam link, você até colocou nessa última página, mas eu já mandei para alguns. Então, e outros até você foi respondendo no decorrer da apresentação, então também eu fui eliminando. Eu vou fazer algumas, são muitas, tá, pessoal? Inclusive, depois a gente tenta responder. E eu deixei o e-mail que vocês podem entrar em contato com a gente, e no Hub também, depois vocês podem mandar as perguntas que por acaso a gente não conseguir responder. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse aqui eu já respondi. Esse daqui talvez seja interessante. O José está perguntando como saber se a revista é predatória. Tem site específico para isso? Olha, eu acho que não existe assim um site específico, mas se você colocar no Google Predatory Journals, eu acredito que existem alguns posts, blog, focados em ciência, que dão lista de revistas predatórias, mas eu confesso que a forma de você identificar é checando os tipos de publicação, quanto tempo leva para aquela publicação ficar online, se é em 2 semanas, como é que é o peer review. Então, se você recebe uma proposta para publicar em determinada revista e falarem, olha, a taxa é, sei lá, $1.000, e seu artigo vai ser publicado em 1 semana, já fica o alerta vermelho aí, né? Mas eu acredito que seja uma coisa muito caso a caso e tem que pesquisar bastante. Tá, legal. Aqui, a Daniela está perguntando se a revista publica em todas as áreas da saúde. A odontologia também é publicada? Bom, depende do que for referente à odontologia. Se for relacionado à saúde pública, à clínica, alguma doença em si referente à odontologia, acredito que sim. Tá. Tem uma pergunta do Cristiano. Na aceitação do artigo, qual é o impacto tão significativo das figuras visuais criativas e do graphical abstract? Bom, eu não sei exatamente o impacto, mas os graphical abstracts é algo que nós, no grupo Lancet, nós começamos a aderir, principalmente traduzindo esses graphical abstracts. Vocês checarem o Twitter da The Lancet mesmo, vocês vão ver que existem alguns posts, até no site mesmo tem graphical abstract, e é uma forma da população em geral, que não é do meio científico, mas que estão interessadas em determinado assunto, de entender o que foi feito naquele paper. Então, é uma aceitação bem legal. Agora, o impacto em si, eu realmente não sei. Tá.
Uma pergunta bem rápida aqui que fizeram é: quantas páginas você acha que tem que ter um artigo? Ai, isso vai de artigo a artigo, mas nós colocamos 30 referências, e um número X de caracteres que agora me fugiu a Tá, memória. Mas então, é melhor checar isso na informação aos autores, porque isso vai de revista a revista. tá, legal. Eh, aqui, bom, são muitas perguntas, tá, gente? Não vai dar para responder tudo, tudo isso. Mas tem uma pergunta interessante e muito recente que está falando sobre inteligência artificial. A Daniela está perguntando se o cross-check identifica o uso de inteligência artificial. As revistas têm políticas quanto a isso? Olha, essa é uma ótima pergunta. Sobre o cross-check, eu não sei. Isso é algo que nós ainda não avaliamos. Eu vou ter que checar isso, porque isso é uma Tá. ótima pergunta. E sim, nós temos políticas, checa o nosso site para ver direitinho os detalhes e tal, que existem políticas dentro da Elsevier em Sim. geral. Sim, o que eu posso adiantar é que, recentemente, a Elsevier solicita que os autores mencionem que foi utilizado inteligência Isso. artificial. É até uma questão de segurança para ambas as partes, mas é uma solicitação da Elsevier. Mas provavelmente no próprio site deve ter algumas informações específicas da Sim. revista, né? Deixa eu ver se... Bom, tem muitas perguntas, muitas. Eh, A Andressa está perguntando, está dizendo que algumas vezes a rejeição do artigo não vem acompanhada de um feedback ou avaliação. É possível entrar em contato com os editores para conhecer os motivos da rejeição a fim de trabalhar no artigo para nova submissão em outra revista? Com certeza, com certeza. Eu acho que é sempre válido questionar e ter certeza do motivo pelo qual aquele artigo foi rejeitado. Mas, experiência própria, normalmente quando não vem um comentário de revisor, é porque foi um desk rejection. Então, pode ser motivos, assim, bem simples, como o escopo não estar alinhado à revista, por exemplo. Tá. Hum. E uma última pergunta também, é uma coisa até um pouco mais pessoal, que é como que você enxerga o uso da inteligência artificial na escrita científica? Você acha que isso pode acabar interferindo nas publicações futuras? Olha, eu acho bem complicado, assim, algo que nós ainda não temos um um parecer, né, das consequências do que vai acontecer. Mas uma coisa que as pessoas podem nem pensar direito em fazer é utilizar o GPT para traduzir o seu artigo. Então, você coloca todos os seus dados ali, é uma inteligência artificial e está em português, por exemplo, para passar para o inglês. Ah, traduz para mim para o inglês. Então, você coloca, né, os seus dados todos ali, que são confidenciais, né? Então, isso deve ser muito bem avaliado, e eu acredito que tem que ter políticas bem certinhas para não ter essa influência toda na ciência, não sei, Tá. complicado. Bom, a gente tem só mais um minutinho, então infelizmente não vai dar para responder todas as perguntas, mas o que eu deixei aqui já um slide com o link e o QR Code para acessar o Hub. Convido todos a colocarem a câmera para poder acessar o Hub, ou então você pode entrar em contato direto com a gente e também aproveitar para promover o próximo webinar, que vai ser no dia 22 de agosto, também às 10 horas, e o título é Como Encontrar a Melhor Revista para Publicar o Seu Artigo. Lá no Hub também você tem o link e tem as informações de quem vai ser o palestrante desse webinar, tá? Eu agradeço, acho que teria até
poderia até ficar muito mais tempo, acho que tem bastante gente ainda esperando as suas respostas. A gente vai tentar responder as respostas de vocês, as perguntas de vocês, mandar as respostas. A gravação desse webinar vai ficar disponível também no nosso Hub. Vocês também vão receber por e-mail o link da gravação, o link para pegar certificado de participação. E fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Elisa, muito obrigada pela participação. Quem sabe a gente faz uma segunda rodada mais para frente, ou de repente alguma só com perguntas e respostas, que eu acho que pode ser que seja bem interessante para o público. E, pessoal, mais uma vez, obrigada pela participação. Conto com vocês nos nossos próximos webinars e aproveito para desejar um bom dia a todos. Tchau, tchau.